Hoje vamos falar sobre um tema que, se não for discutido com seriedade, ele pode impactar diretamente o futuro de uma geração inteira. Você já parou para pensar por que tantas crianças têm dificuldade em respeitar professores, sentar-se em sala de aula ou simplesmente ouvir uma instrução? Tem algo muito profundo por trás disso e é sobre isso que vamos refletir hoje à luz da Palavra de Deus. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e também ativa o sininho de notificações, que isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Certo, pessoal? Então, vamos para o vídeo. Um problema que tem se tornado cada vez mais evidente na sociedade é que muitos pais estão delegando completamente a educação dos filhos às escolas, esquecendo-se de que o papel do professor é ensinar e não substituir a família na formação moral e espiritual das crianças. Nós estamos vivendo em uma época em que os valores estão sendo relativizados e muitas ideologias contrárias à palavra de Deus têm se infiltrado no ensino. A Bíblia nos ensina claramente que a educação ela começa no lar. Em Provérbios 22:6 diz que eu devo ensinar a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Esse verso nos mostra que a instrução dos filhos é uma responsabilidade dos pais e não da escola. A formação do caráter, os valores e os princípios morais são ensinamentos que devem ser passados dentro de casa. Quando os pais não cumprem essa missão e deixam tudo na mão da escola, surgem conflitos, porque o professor não pode ocupar o lugar que Deus deu à família. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre esse tema, que é a importância dos pais ensinarem os filhos no temor do Senhor e no caminho que eles devem andar. O link vai estar aparecendo aqui nos cards e depois você dá uma olhada. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, os versos 6 e 7, Deus orienta seu povo dizendo o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andarão pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Perceba que a educação bíblica é um processo contínuo dentro do lar e não algo terceirizado. Mas o que a gente está vendo hoje? Crianças que chegam na escola sem limites, sem respeito a autoridades, sem valores morais sólidos, e os professores são cobrados por algo que não podem fazer, que é substituir a presença dos pais. O aumento da indisciplina na sala de aula, os casos de violência escolar e até mesmo o desprezo pelos professores reflete essa ausência da educação no lar. Quando os pais não assumem essa responsabilidade, as crianças crescem sem referências sólidas e podem ser influenciadas por qualquer ideologia ou comportamento externo. Em Efésios 6, verso 4, Paulo orienta o seguinte: não provoquemos nossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso reforça que cabe aos pais ensinar os filhos no temor de Deus. Eu vejo de forma preocupante que muitos filhos não sabem ter limites que deveriam ser impostos pelos pais. Não podem ouvir um não, o filho é a autoridade na casa. Quando ele quer alguma coisa, os desejos dele têm que ser atendidos na hora. Só que quando esses mesmos filhos chegam na escola e se deparam com a figura da autoridade, que no caso é o professor, eles não respeitam, não sentam adequadamente, não prestam atenção na aula e não reconhecem a figura que está ali para ensinar. Isso é fruto da falta de disciplina e respeito dentro de casa. Pessoal, eu fui criado pelos meus pais na educação raiz, com respeito de que os mais velhos são autoridades e devem ser respeitados. Deus o livre era passar no meio de dois adultos conversando e não pedir licença. E eu agradeço muito a Deus pelos meus pais e por esse ensinamento. Eu aprendi isso e levo para a minha vida toda, inclusive para os meus filhos. Só que nos tempos atuais isso não tem ocorrido com a mesma intensidade. O mais preocupante é que muitos pais não só deixam de ensinar esse respeito, como também reagem de forma negativa quando o filho é repreendido pelo professor na escola. Muitas vezes esses pais vão até a escola tirar satisfação sem perceber que o comportamento do filho reflete diretamente a maneira como foram ensinados dentro de casa. E aí vemos aquele famoso ditado que, na verdade, os filhos não são mais do que reflexo dos pais. Em Salmo 127, versos 3 e 4, diz o seguinte: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Isso significa que os filhos são um presente de Deus e, como flechas, eles precisam ser preparados e direcionados corretamente. Se os pais não fazem isso, outros farão, mas sem o temor de Deus, né? Hoje temos visto crianças crescendo, sendo educadas mais pelas telas dos celulares
do que pelos próprios pais. Muitas famílias estão tão ocupadas com seus trabalhos e redes sociais que deixam os filhos à mercê do que consomem na internet, sem nenhum filtro ou acompanhamento. Só que isso tem consequências. Em Provérbios 29, verso 15, diz que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Esse texto nos alerta sobre os perigos de não disciplinar e orientar os filhos corretamente. Quando os pais deixam que a escola ou a sociedade assuma essa tarefa, corre o risco de criar uma geração sem direção nenhuma. A gente vê em vários países, por exemplo, debates sobre até que ponto a escola deve interferir na educação moral e ideológica das crianças. Em muitos lugares estão sendo implementados conteúdos que não respeitam os valores familiares, ensinando conceitos contrários à palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos instruir nossos filhos segundo os princípios divinos e não segundo o modismo do mundo. E quando a gente vê pais esperando que professores ensinem respeito, ética e até mesmo limites para os seus filhos, a gente percebe o quanto a sociedade se afastou dos princípios divinos. Jesus, ao falar sobre as crianças, ele disse lá em Mateus 19:14, que deixai vir a mim os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ele reconhece a importância dos pequenos e ensina que devemos conduzi-los no caminho certo. Se os pais não guiam, quem que vai fazer isso? Tem muita gente por aí que quer ensinar outros caminhos, e você sabe do que eu estou falando. Muitos problemas que enfrentamos hoje, como a falta de respeito às autoridades e a desvalorização dos bons princípios, vem da ausência da educação no lar. A responsabilidade não pode ser jogada sobre o ombro de terceiros. A verdadeira educação começa no exemplo dos pais, no que se vive dentro de casa, no amor e na correção equilibrada. Lá em Colossenses 3:21 diz para os pais não irritar vossos filhos para que não fiquem desanimados. Mas isso não significa que a educação deve ser frouxa, mas deve ser firme, só que também cheia de amor e de paciência. A gente precisa lembrar que a criação dos filhos não é apenas um dever social, mas uma missão dada por Deus. Se os pais não ensinam a verdade, o mundo ensina a mentira. Lá em Josué 24, verso 15, nós encontramos um compromisso que todo pai e mãe deveria assumir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando isso acontece, a escola passa a ser um apoio no aprendizado e não um substituto na formação do caráter, coisa que a escola não é e nunca vai ser. Que possamos refletir sobre isso e buscar em Deus sabedoria para cumprir o nosso papel como pais e educadores na fé. E se você gostou do vídeo, mais uma vez eu convido a você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. E lembre-se, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Que Deus os abençoe.